Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula aí de cálculo diferencial integral. Sejam bem-vindos. A gente vai estudar na aula de hoje os limites infinitos, né? Nossa última aula sobre o assunto dos limites, né? E depois a gente inicia nossos estudos sobre as derivadas. A ideia da web de hoje é eu trabalhar primeiro na parte da resolução dos exemplos, da exploração do conteúdo, e o restante da aula fica então para praticar as atividades lá no Khan Academy. Gostaria também já de dar alguns recados assim para a gente ir revisando, pessoal, uns combinados, né? Então, como a gente termina o assunto de limites hoje, então a recomendação da aula de hoje até domingo, né? É mais o último questionário avaliativo, né? Da primeira nota de vocês que eu vou colocar lá no SIGA a partir da semana que vem. Então, a cada semana vocês tinham o último questionário, dizia sempre lá no SIGA questionário avaliativo, né, que era um cômputo de todas as atividades trabalhadas na noite, né? Então, a média aritmética desses 4 questionários do desempenho de vocês na plataforma vai gerar a primeira nota P1 de vocês da primeira avaliação de cálculo diferencial e integral. Beleza, pessoal? Alguma dúvida em relação a esse encaminhamento da avaliação da primeira nota? Tranquilo, né? Lembra que a gente foi com... Professor, Pode falar, Alexandre. eu só fiquei com bastante dúvida na parte das identidades trigonométricas. Uhum. Daí, como vai ter avaliação, não sei se o senhor poderia retomar ou, sei lá, tô com bastante dificuldade. Ali no CAN tive bastante dificuldade. Dá sim, Alexandre, no final da web eu posso retomar. Eu acho que eu coloquei para vocês lá no SIGA algum um extra ou não coloquei um link de um vídeo. Só me corrige se alguém viu. Eu não cheguei a ver. Tá, Não, mas não depois sei. então no finalzinho da aula eu posso retomar isso sem problema nenhum, Tá, abrimos e fizemos algumas atividades, mas lembra que a ideia da avaliação, como que eu vou dizer? A gente já foi fazendo aula a aula é um questionário, né? Então, não é que a gente vai ter mais uma prova via SIGA, né? Vai ser sempre pelo CAN. Então, o que vocês vão ter ainda hoje é mais uma atividade, né, em relação ao assunto da aula de hoje. É claro que eu posso sim retomar aquilo lá sem problema nenhum das identidades, dar uma retomada. Só tu tem que me ajudar a lembrar daí no finzinho da web, né? Quando a gente termina, aí tu puxa de novo esse assunto e o professor puxa lá e retomamos alguns exemplos, beleza? tá, obrigada. De nada. Então, pessoal, mais um recado que eu gostaria de passar, que na próxima semana, segunda-feira é feriado, é dia 20 de setembro, tá? Então, a web, a gente não vai ter web naquela semana, mas vai ser um sábado letivo no dia 25. O que que eu planejei e me organizei, acho que vocês vão achar até melhor para fazer as atividades. Eu já coloquei lá no Cigal o material do sábado e vou fazer as recomendações também, vai ter atividades no CAM, mas já liberei então o material e o vídeo que vocês podem usar o momento da segunda, mesmo que seja feriado, para estudar, né? Então, porque o conteúdo vai ser trabalhado, teoricamente, o dia letivo vai ser no sábado, mas como eu já tinha o material organizado e a gente é recomendado não fazer o app por causa do pessoal que trabalha no sábado, né? Então, eu já disponibilizei todo o material da próxima semana e na segunda-feira vocês já podem aproveitar o dia da aula, né, e fazer essas atividades, tá? Só eu vou pedir para vocês olhar lá no Seeker que eu coloquei as recomendações para vocês esperar até segunda para não misturar com as da de hoje, né? Então eu sempre espero semana a semana para fazer as recomendações para não bagunçar muito. Então, hoje até domingo vocês têm que fazer essas atividades dos limites infinitos, né? Vamos fechar essa parte do conteúdo. E a partir da segunda-feira, né? Então eu já faço lá no CAN as recomendações do próximo assunto, né? Daí, lá eu já coloquei um vídeo gravado explicando o conteúdo, então da próxima aula, certo? Então a gente vai falar na aula de hoje sobre os limites infinitos
E aí, qualquer dúvida, vocês vão me questionando no decorrer da aula. No final da aula também, se alguém ainda está com alguma dúvida, alguma questão ali de funcionalidade do CAN, né, vocês podem me perguntar, porque já é bom ter, alguns eu vi que tem alguns alunos que não fizeram o cadastro, que não estão participando da web, então a gente vai acabar agora, no fechar a primeira nota, descobrindo, né, esses probleminhas, mas a gente vai resolvendo, beleza? Pessoal, vou desligar minha câmera para ficar a tela cheia e vamos iniciar os trabalhos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Prof. Alice. Sejam aí todos bem-vindos. Vamos lá. Então, o primeiro assunto que a gente vai olhar são limites infinitos, né? Olhando do ponto de vista do gráfico, tá? Então, quando a gente está falando de limite infinito, né, a gente está falando de um limite muito, muito grande, né? Que pode ser muito, muito pequeno, né? O limite sempre vai, um limite infinito sempre representa, então, grandezas muito grandes ou muito pequenas. E agora a gente tem que analisar nessa questão, olhar os gráficos A, B e C, as linhas tracejadas representam assíntotas, né? Então, essas assíntotas são linhas tracejadas onde não passa o gráfico, onde não existe a função, e a pergunta pede quais gráficos estão de acordo com essa informação, e aí você pode marcar todas as respostas possíveis. Então está escrito assim, ó, você deve analisar o limite de menos 3 pela esquerda, tá? Vou puxar aqui a caneta, ó. Você quer calcular o limite, primeiro do número menos 3 pela esquerda, esse é o limite aqui que você quer olhar, ó. E ele está dizendo que a resposta é menos infinito. Menos infinito. Então, nós temos que olhar cada gráfico e ver qual que fecha. Ó. No gráfico A, eu quero pegar o menos 3 aqui, ó, pela esquerda, e eu olho para o gráfico. Para onde que o gráfico está descendo? Está descendo para o menos infinito? Para baixo, para baixo, para baixo? Sim. Ótimo. Então, ele está indo para o menos infinito. Então, a letra A é uma possibilidade. Então, a letra A tem que marcar. Na letra B, a gente vai fazer a mesma coisa, só vamos olhar para o menos 3 e ver para onde vai o gráfico. Para onde que está descendo o gráfico aqui no menos 3? Pela esquerda. Também tende para o menos infinito? Infinito negativo, né? Então, ele também tende para o infinito. Então, a B também tem que marcar. E a C? A C, eu vou olhar aqui o gráfico, ele está subindo. O que será que significa esse subir? Infinito positivo. Wagner, Yasmin, Dioneia, muito bem. Então, a letra C vocês não marcam, né? Então, a certa é a A e a B. Vamos olhar mais um agora. Agora, eu vou olhar para o gráfico, vou olhar o gráfico, olhando essas linhas, né? E eu vou olhar as escritas dos limites para ver se fecha, né? Então, está escrito o primeiro passo, que quando eu olho para o limite do x tendendo para 4, vamos olhar essa aqui primeiro, né? A resposta é menos infinito, né? Então, eu vim e olhei. Então, o que que significa eu calcular o limite do 4, né? Então, pela esquerda e pela direita, a curva, o meu limite tem que tender para o mesmo lugar. Então, pela esquerda, eu tenho um limite do infinito positivo. Está subindo para cima, infinito positivo. Pela direita, quando o meu x tende para 4, o limite vai para menos infinito. Então, se eu tenho mais infinito e menos infinito, o que a gente tem que concluir dessa questão da primeira parte? Mais infinito, menos infinito, qual é a conclusão do limite? O limite não existe, a Samara colocou. Muito bem, Samara. Então, a primeira a gente não aplica. Ó, a Simone também disse, não existe o limite, né? Então,
Nesse caso aqui, não marca a primeira, porque o limite não existe. Pela esquerda é mais infinito, pela direita menos infinito, né? Então temos que concluir, né, que que o limite neste ponto não existe, né? Vamos analisar agora o menos 2. Então, deixa eu ver, pois está marcando pela direita e pela esquerda, seria isso? Isso, Wagner, porque quando eu analiso só o 4, eu tenho que analisar a esquerda e direita, os limites laterais. Se tivesse em cima do 4 um mais ou um menos, aí você ia analisar só o limite lateral, né? Então, como não tem nada, tem que analisar os dois caminhos. Olha, na de baixo tem isso que eu falei, ó. Na de baixo, ele está pedindo o limite lateral, porque pede calcular o limite do menos 2 pela esquerda. Então, eu vou pegar aqui o menos 2 e só vou olhar o caminho da esquerda, ó. Menos 2 para a esquerda, está tendendo para baixo, está tendendo para infinito negativo. Certo, isso, infinito negativo. Então, essa aqui eu marco, né? Essa a gente marca porque ela tende para o infinito negativo. A última, ó, o William e o Wagner já colocaram opiniões. Ó, se eu pegar o menos 2 da h de x, então, o menos 2 pela esquerda e o menos 2 pela direita estão tendendo para o mesmo lugar. Estão tendendo para o infinito negativo. Tá? Então, a gente tem aqui, era para aplicar todas, ela tá as duas tendendo para o infinito negativo. O que a gente só às vezes em quando tem que dar uma cuidada na hora de marcar nesse tipo de questão, porque aqui todas elas estão analisando ali para a tendência do infinito, né? Cuidado que mesmo existindo ali do menos infinito, conforme o Kahn mostrar, né? Conforme a análise que você tem que concluir alguma coisa, esse menos infinito também poderia estar escrito como sendo um não existir. Tá? Às vezes é complicado a gente visualizar isso, porque ele tem essa simbologia escrita menos infinito, está correto, mas isso também significa, né, que eu posso concluir que esse limite não existe, porque por mais que os dois tendem para o mesmo lugar, né, a função ela não tem um número mostrado. Tá? Mas é claro que nesse caso aqui, como era para fazer uma análise gráfica, né, então analisar se ele está atendendo, dá para marcar as duas respostas. Seguimos. Agora vamos olhar os limites algebricamente. Então, seja f de x mostrada por 3 dividido por x. Então, eu tenho essa função, 3 dividido por x, e pede, selecione a descrição correta dos limites laterais em f em x igual a zero. Então, eu quero calcular o limite lateral, né, o limite tendendo a zero pela direita, tendendo a zero pela esquerda, e verificar para onde que está tendendo a resposta. Né? Como que a gente pode fazer isso? Então, no primeiro momento, eu posso construir uma tabelinha. Né? Antes de eu analisar, você pode vir aqui para o lado, né? E fazer duas tabelinhas. Me aproximar, perceba que você quer se aproximar do zero pela esquerda e pela direita. Então, aqui você tem o 1 e aqui você teria o menos 1, né? Você tem 1 e menos 1. Então, quando eu me aproximo primeiro pela... Vamos pegar aqui pela direita, que é o primeiro caso. Então, eu vim para valores maiores do que zero, né? Então, por exemplo, eu peguei aqui o 0,1, o 0,01, 0,001. E aí eu substituo esse valor aqui debaixo do x, tá? Se você tem a calculadora, pega lá, ó, 3 dividido por 0,1.
Confere lá se deu 30. Beleza, William, sem problema, tá? Então, se vocês dividir ali, depois está gravada a web, né? A partir da manhã já tem o vídeo se dá algum probleminha aí de energia, tá? Sim, deu, a Alexandra colocou, ó, 30. Se substituir o 001, 300. Se substituir 0001, 3.000. Se eu botar mais zeros aqui, ó, 0.000, o que vocês concluem com essa f de x? Que está aumentando. Beleza, Nathalie, sem problema nenhum, tá? Gente, então, já que vocês estão todo mundo vendo aí que o tempo tá ficando feio, se cair também, vocês aguardem uns minutos, né? Que a gente espera voltar a energia aí para conectar, né? Ah, então tá aumentando muito, o meu X está cada vez mais perto de zero, né? Então eu estou pegando o zero pela direita, e esse valor aqui está crescendo, 30, 300, 3.000, se eu botar o próximo, mais um zero aqui, depois 30.000, 300.000, 3 milhões, ou seja, está crescendo muito. Esse crescer muito aqui eu posso representar como infinito positivo, beleza? Tudo bem até aqui, pessoal? Cresceu muito a resposta, eu represento por um número grande com o símbolo do infinito positivo. Ok, beleza. Agora, se eu colocar o negativo, então vou pegar aqui, ó, pelo zero pela esquerda. Ah, 0,1 negativo, menos 0,01, menos 0,01, vai dar aproximado, menos 30, menos 300, menos 3.000, menos 30.000, menos 3 milhões, né? Vai tender para qual número? Ou qual simbologia? Menos infinito, né? Ah, então, o que eu tenho que olhar agora? Ver qual dessas respostas tem essa escrita, ó. 0 pela direita mais infinito, 0 pela esquerda menos infinito. Vamos ver se vocês conseguem identificar aqui, ó. A, B, C ou D. Pela direita mais, pela esquerda menos infinito. Letra B. Marley, Dave, William, Simone, Bárbara. Isso aí, ó. Pela direita, mais infinito. Pela esquerda, menos infinito. Muito bem. Então, seguimos. Limites infinitos algebricamente. Então, aqui eu posso também ter funções trigonométricas, tá? Dá para fazer da mesma forma. Uma estratégia é pegar uma tabelinha. Gente, essa estratégia aqui da tabelinha, ela é fantástica do ponto de vista que, né? Vocês estão estudando os limites, estão estudando os teoremas, as regras, mas essa estratégia de aumentar um valor ou diminuir um valor pode ser feita para qualquer questão do limite, tá? Então, isso ajuda vocês, inclusive, no CAN, se vocês estão fazendo atividade lá e está com dúvida, usou a estratégia de simplificar, usou a estratégia de usar uma regra, mas não está saindo aquela questão. Então, fica a dica, ó. Pega o número que o X está atendendo e torna ele muito pequeno. Mas não pega só um. Por exemplo, você vai pegar o 2, tender para 2. Pega o 201, 2001, 1999. E aí você acompanha essa resposta que tem que tender para o mesmo número, né? Essa parte da tendência não é sempre que você vai ter uma resposta bonita, inteira, exata, né? Você vai pegar um número próximo. Se você olhou que a resposta está crescendo muito, 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 infinito positivo. Está decrescendo, infinito negativo. Ou, em alguns casos, a gente vê que ela aproxima para um número real. Vamos analisar a questão? Então, eu tenho a função x dividido por 1 menos cosseno de x menos 2. Quero tender para 2. Então, se eu fizer uma tabela de valores maiores que 2, né? Ó, pensa aqui, ó.
O 2 está aqui, depois do 2 tem o 3 e de antes do 2 tem o 1. Então, vou me aproximar do 2 pela direita. Então, me aproximar do 2 pela direita, vou pegar valores maiores que 2, né? Então, 2.1, 201, 2001. O que eu tenho que fazer? Substituir este 2.1 no lugar do x. Então, é 2.1 dividido por 1 menos o cosseno, abre parênteses, 2.1 menos 2, fecha parênteses. Faz a divisão 420, aproximadamente, né? Dá para também cuidar aqui a calculadora, estamos trabalhando sempre em radianos, tá? Cuida isso, porque às vezes quando essa calculadora está em DEC, quando tira o cosseno, né? Geralmente esses são os problemas que dá na parte trigonométrica. Então, substitui o 201, 40.200 e vai aumentando 4 milhões, ou seja, tá, quanto mais perto do 2 eu estou, mais minha f de x aumenta. E esse aumentar aqui representa um número muito grande. E esse número muito grande pode ser representado por mais infinito. A mesma coisa vai agora, vamos olhar pela esquerda, muito perto de 2, 1.9, 1.99, 1999. Então, mais perto de 2 eu estou, maior o valor está tendendo. E aqui, olhando para a esquerda, também deu positivo. Então, qual a alternativa que vocês observaram? William, Marley, Wagner, letra A. 2 pela direita, infinito positivo. 2 pela esquerda, infinito positivo. Então, é a letra A. Tudo bem, pessoal, até aqui? Vamos adiante. Agora aqui é para digitar, ó. Calcule os limites de g no infinito negativo e no infinito positivo. Então, eu quero fazer o meu x. Agora tem que tomar um cuidado aqui, ó. Eu estou olhando para o x, tá? Então, quando o meu x, aqui está o x, ó, vem para o infinito negativo, eu estou aqui, ó, menos 7, menos 8, menos 1000, tá? Para a esquerda, estou vindo o infinito negativo. Olha a minha flecha. Beleza, Wagner, tranquilo, tá? Sem problema. Então eu estou vindo aqui, ó, menos infinito negativo. Aonde que a curva está tendendo? É essa aqui que você tem que olhar, tá? Ó. Então a curva aqui está tendendo para onde? Pega a linha pontilhada. Então quando o x vai para menos infinito, para onde está indo o meu gráfico? 4, Marley. Muito bem. 4. Agora eu quero fazer a outra análise, o meu x tendendo para o infinito positivo. Ó. O x está aqui e ele vai para o infinito positivo. Sem eu mostrar no gráfico, me responde lá, para onde que está tendendo? Muito bem, Vandressa, Marley, Wagner, William e Simone. Ótimo. 1. Então, o que só temos que cuidar é que agora eu estou analisando o x, né? E antes as respostas eram infinito, mas agora eu estou olhando o x tendendo para o infinito. Agora, de novo, ó, agora é o x que eu tenho que analisar tendendo para o infinito e ver qual delas, qual dos gráficos está de acordo com a expressão. Mais infinito. Aqui, ó. Mais infinito. Para onde que está indo o gráfico da letra A quando o meu x vai mais infinito? Você olha a linha azul, pega a pontilhada e procura. Mais infinito. Para onde? Para 3. Muito bem. Qual dos gráficos está de acordo? Vamos ver se é só esse. Acredito que seja só um pela expressão, né? Qual dos gráficos está com esta expressão? Então, provavelmente só a A. Vamos analisar a letra B. Quando eu tendo para o infinito, para onde está indo a minha curva aqui, ó?
Está tendendo para onde essa curva em azul na B? Zero, né? Tende para zero. Muito bem, William e Wagner. E na letra C? Quando o meu x tende para mais infinito, também tende para zero. Então, a correta é somente a A mesmo. Pessoal, perguntas, dúvidas até aqui? Tá tranquilo, ok? Seguimos. Beleza, Bárbara, obrigado. Sem que se voltar, daí ele entra, senão depois ele pode assistir que vai ficar gravado no YouTube. Então vamos seguir, ó. A próxima questão fala assim, ó, limites no infinito de funções racionais. Então aqui eu quero calcular o meu x tendendo para o infinito, né, de uma função menos x ao cubo mais 4x dividido por 3x ao cubo menos 2x quadrado mais 4, tá? Então, uma das estratégias, tá? Uma das estratégias de resolver essa questão seria você trocar o valor do teu x por um número grande, que tender para o infinito, eu posso pegar um número muito grande. Por exemplo, substituir lá por 1000, 1 milhão, né? Vai botando um número grande. A minha sugestão é não trocar um número tão grande, porque você tem que levar na potência 3, depois fazer mais um monte de conta, conforme a capacidade da calculadora, ela vai dar erro. Mas às vezes dá o erro porque ela não consegue processar um número muito grande elevado numa potência maior, tá? Então, às vezes, vale a pena até reduzir, pegar 100, 200, já são números grandes. Tá, então essa é uma estratégia, mas eu vou mostrar uma outra regra para calcular esse tipo de questão, que a gente pode usar alguns casos, são 3 casos, na verdade, quando eu tenho funções racionais. Funções racionais são funções do tipo que você tem uma divisão e tem polinômios, né? Isso pode ser uma função racional, né? Tem uma expressão dividida por outra, né? E aí vai ter alguns casos, né? Então, por exemplo, quando eu tenho polinômios, né? No caso 1, ó, se o grau do numerador for menor que o grau do denominador, então o limite é zero. Então, lembra que o numerador é o que está em cima e o denominador é o que está embaixo. Então, aqui está dizendo assim, ó, se o grau do numerador for menor do que o grau do denominador, então o limite é zero, né? Se o grau do numerador for igual ao grau do denominador, então o limite é a razão dos coeficientes dos termos de maior grau. Então, essa 2 aqui, até já vou marcar, que é bem parecido, eu acho que com o nosso caso. E o 3 diz assim, ó, se o grau do numerador for maior que o grau do denominador, então o limite é infinito. Então, são 3 casos, zero, infinito, ou fazer a razão entre os coeficientes dos termos. Mas a Kelly também está com problema da oscilação. Obrigada, Marley. Tá? Tranquilo. Agora vamos olhar o nosso caso. Ó. Eu tenho x ao cubo e x ao cubo. O grau do numerador é 3. O grau do denominador também é 3. Então, aqui eu tenho qual caso? Ó? Os graus aqui, cúbico e cúbico, é o mesmo. Então, eu tenho o caso 2. Ó. O grau do numerador igual ao grau do denominador. Então, os graus são iguais. Então, qual que vai ser o limite? É a razão entre os coeficientes. Coeficientes é o número que está na frente, ó. Então, o coeficiente do menos x cúbico é menos 1. O coeficiente do x ao cubo embaixo, do denominador, é 4. Então, a razão vai ser menos 1 quarto. Ó, vamos voltar aqui. Então, eu posso observar aqui que eu tenho cúbico e cúbico. Então, eu uso essa regra. Aqui em cima eu tenho 1 do cúbico e embaixo eu tenho 4. Então, menos 1 quarto, a letra A. Por quê?
aqui tem x ao cubo e aqui tem x ao cubo. Então, quando o denominador e o numerador tiverem o mesmo grau, né, o maior grau for igual, então tem x ao cubo, x na 4, x na 4. Aí vocês vão pegar o número que está na frente, chama-se coeficiente, e só fazer a razão deles. Ok, pessoal? Ou dúvidas nessa? Vamos ver, se for um por um, fica um. Isso, Wagner. Isso, por exemplo, se ele tivesse só assim, ó. Só tivesse x ao cubo, né? E só x ao cubo embaixo também, né? Vamos imaginar sem número, né? Aqui na frente é um invisível, aqui embaixo um invisível. Aí você divide um por um, que é um. Acho que eu tenho mais uma dessas para nós praticar. Aqui, ó. Calcular o limite tende para o infinito de 4x 4x ao quadrado menos 3x e x ao cubo. Então, o que me interessa é o maior grau, ó. Então, eu tenho 4x ao quadrado por x ao cubo, né? Percebe, não posso usar a mesma regra que agora eu tenho dois graus diferentes. Um é cubo e o outro é quadrado. Então, o quadrado aqui é o menor, localiza isso. E o de baixo é o maior. E aqui, ó, só para lembrar, o de cima sempre é o numerador e o de baixo é o denominador, tá? Revisei a regra e vamos voltar para cá, ó. É a regra 1, o numerador for menor que o denominador é zero, ou é a regra 3, o numerador é maior que o grau do denominador e o limite é infinito. Voltamos? O numerador é menor. Ó, o pessoal está colocando que é a primeira. Vou voltar aqui para não ter dúvida. Ó. Se o grau do numerador for menor que o grau do denominador, e que é o limite? Zero. Então, pelo grau do numerador ser menor que o grau do denominador, a gente conclui que esse limite é zero. Eu disponibilizo, Wagner, sempre os slides, mas sem essa escrita, né? Porque essa escrita aqui, ela os slides conforme estão prontos, né? Toda a minha escrita aqui vai ficar no vídeo daí, tá? Mas no vídeo, a partir da manhã, vocês têm acesso ao vídeo, que no vídeo ele mostra toda a escrita, né? Só ele não... Eu não tenho recurso, eu acho. Apesar que vocês podem baixar depois, no fim da aula. Ah, mas acho que ele só baixa o original aqui no canto, né? Ele não abaixa os riscos, eu acho. Bem original, é. Então vai só a partir da manhã, daí, senão vão anotando ali um gabarito ou uma observação no caderno de vocês, tá? Mas senão amanhã já vocês têm. Ah, ou isso, tira um print também pode. Aham. Beleza. Então seguimos. Agora aqui é quando você tem que trabalhar com algumas regras, por exemplo, aqui está dizendo assim, ó, limites no infinito de funções racionais com raízes quadradas, né? Então, calcule o limite conforme o x tende ao infinito positivo, né? Então, o que que foi feito aqui? Aqui nós temos que cuidar o grau também, dá para a gente usar aquela ideia do grau, né, uma função racional. O maior grau aqui é 4 e o menor grau é 8. Então, quando eu tenho... Só que esse grau está dentro da raiz.
Vamos pensar um pouquinho. Como eu estou tendendo isso aqui para o limite infinito, eu posso. Vamos ver se fecha. Primeiro vamos ver se fecharia a regra daquela que a gente viu aqui das funções. Só que deixa eu só, professor, voltar um pouquinho. Aqui nós temos o maior e o menor, mas então ele fala zero, infinito ou a razão. Deixa eu ver, quando o grau do numerador for igual, tá, mas os graus aqui são diferentes, mas eu tenho raiz quadrada, então a gente não aplica a regra, tá? Vamos fazer outra análise aqui, ó. Então, quando eu estou falando de um limite muito grande, o que a gente pode fazer, né? Dentro de uma raiz. Você está calculando isso aqui tendendo para o infinito, né? Então, o infinito são valores muito, muito grandes. Então, eu posso, né, pensar assim, se você vai multiplicar 2 por um número muito grande, vai dar um número muito grande. E se você vai dividir lá no final por um 8 elevado nesse número grande, também vai dar um número grande, né? Então, por isso, nesses casos aqui, eu posso simplesmente observar que o limite, estando elevado numa potência muito grande, quando ele for infinito, né, nesse caso, quando ele é muito, muito grande, eu posso simplesmente considerar o termo de maior grau. Tá? Então, eu vou olhar só para o x na 4 e o x na 8. Por quê? Porque se você substituísse isso daqui por 1.000 elevado na 4 vezes 2 e tirasse 7, esse menos 7 que eu tiro, ele se torna um valor tão pequeno que ele vai ser insignificante para o meu resultado final. A mesma coisa vai acontecer na linha de baixo. Quando eu levo, por exemplo, 1.000 na 8, multiplico por 4 e elevar um 1.000 na 5, esse 1.000 da 8 é muito, muito maior que esse. Então, ele também quase que se torna desprezível. Então, é como se eu pegasse e trabalhasse somente com x na 4 e x na 8 e pegasse só os termos. Então, eu peguei só o 2 e peguei só a raiz quadrada de 4. E eu só vou resolver isso. 2 dividido pela raiz de 4, que é 1. Então, tende para 1. O que dava para fazer aqui era também substituir algum valor para o x na 4. Por exemplo, se você pegasse 100, né? Acho que isso também, se fosse o infinito negativo, faria do mesmo jeito? Sim, porque ele também você teria um valor muito, muito pequeno, que seria muito, por mais que ele fosse infinito negativo, está falando de valores grandes em pequenos ou muito grandes, negativo ou positivo. O sentido é o mesmo, né? Porque se você elevar esse número na potência, deixa eu pensar um pouquinho, ele, se você só tem que cuidar o infinito negativo, eu acho que as potências. Cuida a potência daí aqui, ó, porque se for par, ele fica positivo, se ele for ímpar, fica negativo. Acho que dá para dar uma olhada na potência primeiro da gente concluir alguma coisa, tá, William? A gente tem que cuidar um pouquinho essas regras para a gente não se perder, né? Mas outra ideia era você substituir um valor, né? Eu, às vezes, quando você fica na dúvida, como que calcula um limite, eu pego e substituo a ideia da tendência. Então, eu pego um valor 100, 200, 300, pego um valor grande, tento fazer a conta, e aqui o que você encontrar, um valor perto de 1, ou 101, ou 099, né? Então, nesse sentido, mais ou menos isso, tá? Deixa eu ver o que mais que eu queria mostrar para vocês. Aqui também é a mesma lógica. Ó, aqui também tá no negativo, ó. Então pode também, ó, calcular o limite conforme x é no negativo. Então, eu peguei aqui a maior potência era o 8, troquei ele por, por 1 pelo coeficiente que está na frente. Agora fiquei pensando onde que veio o 1 é o coeficiente que está na frente, do 8. X na 8 vezes 1 é 1 que está na frente. Então, raiz de 1. E embaixo é só o número que está na frente, é o 3. Então aqui eu deu 1 terço. Raiz de 1, 1, né? Então fica 1 terço.
Ok? Com cosseno, ó. Então, calcular agora aqui o cosseno de x quando x tende para o infinito, e x mais 5. Vamos pegar a calculadora para fazer esse teste que eu falei, ó. Pega a calculadora. Que valor vamos escolher para o infinito? Vamos trocar o infinito por... Vamos pegar 100. 100 é pequeno, mas às vezes quando eu tenho medo de botar muito grande, quando eu tenho que trabalhar com trigonométricas, principalmente. Vou pegar aqui cosseno de 100. Deu. Deixa eu calcular o cosseno de 1000. Ah, deu também. Cosseno de 10.000. Deu também. Cosseno de 100.000. Também. Então, perceba que conforme tu vai testando na calculadora, vai mudando os números. Eu vou pegar aqui o cosseno de 100.000 para ficar bem grande, tá? Então, vamos de novo. Cosseno de 1, 2, 3, 4, 5 zeros. De 100.000, tendendo para o infinito, né? Eu achei menos 0,99. Acharam isso também? Menos 0,99? De 9 depois. Agora tem que dividir 100.000 mais 5. Percebe que no de baixo é x mais 5? Então eu vou dividir por 100.000 e 5, né? 1, 2, 100.000 e 5. Igual. Quanto que vocês acharam? Tendeu para zero, né? Menos 0,009. O que tem que cuidar aqui, se você colocar um valor às vezes muito pequeno, né? Se eu botar o 100 aqui. Mas eu coloquei 100 e deu 0,0082. Então perceba que conforme for o caso, né? Você pode trabalhar até com números menores e também vai chegar numa aproximação legal, tá? Então dá para fazer assim, substituindo valores nas trigonométricas. Eu acho que fica mais fácil, né, substituindo valores, fazendo a tendência. Vamos pegar mais uma aqui, ó. Vamos tentar com 100 agora, ver se a gente consegue com 100. Eu escolho o valor desse finito, então eu faria 2 vezes 100 mais 1. 201 em cima. E embaixo eu teria o cosseno de 100 menos o próprio 100. Eu achei aqui menos 99,13. Aproximadamente, né? Então, 201 dividido por 99,13 negativo, menos 2,02. Estão entendendo o que é essa tendência? Já com essa resposta, dá para nós julgar uma resposta? Ó, a Vandressa colocou menos 2, a Marlene disse, ó, dá para concluir que é o menos 2, a Simone também, David também, né? O que ia acontecer se vocês aumentassem esse 100 aqui e colocassem um 1000? Esse valor ia ficar cada vez mais perto do 2, né? Então aqui deu menos 2. Então, com isso a gente termina o web, pessoal, e termina a explicação do conteúdo, né? Agora tem as atividades lá no Khan para vocês fazer. Deixa eu mostrar aqui uma mensagem. E aí, pessoal, então fica só para revisar os combinados, né? Então vocês têm que fazer as atividades no Khan dessa última aula. Então até domingo à meia-noite fecha, então, né? Fica o prazo combinado.
para vocês terem o último questionário para fazer. E aí depois, na semana que vem, eu lanço lá no SIGA a primeira nota de vocês, que é o questionário 1, 2, 3 e 4, né? Só vou fazer a média aritmética do melhor desempenho de vocês, de cada um desse questionário avaliativo, né? Sempre lá no SIGA está mostrando que é o teste, né? Sim, Dave, pode. O CAN nunca vai trancar para vocês fazer. Vai aparecer para vocês uma mensagem que está em atraso. Mas vamos combinar então que até domingo, ainda se alguém está com algum pendente, que quer atualizar, quer melhorar a nota, vou deixar ainda até o dia 19, tá? Então até domingo, 19, do 9, meia-noite, atualizem todo o CAN de vocês, se tem alguma atividade, para nós fechar a nota daí, tá? Então aproveita. Lembra também, pessoal, que é o último. Ó, o último eu fiquei com 86. Isso, vai fazer uma média, né, Wagner? Aí se tu quiser melhorar, tentar ficar com 100. Lembra que vocês nunca perdem pontos. Se vocês fizerem de novo o questionário e ficar com menor nota, para o professor aparece sempre a melhor nota. Para vocês aparece a última nota obtida, tá? Então não precisamos ficar com medo de tentar refazer se atingir o 7. Pode tentar refazer, que para o professor sempre aparece a melhor nota de vocês. Tá? O CAN vai sempre mostrar para mim o melhor desempenho que vocês tiveram durante o período. Né? E aí eu vou fazer a média aritmética dos 4 e já vou lançar no cigarro. O que é a média, Bárbara? Vocês tiraram assim, ó. A média eu vou somar, ó. Vocês vão ter lá, ó, questionário 1, questionário 2, questionário 3 e questionário 4. Lembra que eu estou falando que o avaliativo sempre é o que está escrito avaliativo lá no CIGA. Sempre vocês fazem um monte de atividade e uma delas está escrito questionário avaliativo. Geralmente está escrito como teste para vocês. Teste, unidade, alguma coisa assim, tá? Mas sempre é a última recomendação se vocês olhar no CAN. Então, por exemplo, lá, vocês ficaram na primeira com 7 questões, isso, ele tem um pouquinho mais de questões, isso. Então, por exemplo, lá na primeira que vamos ver, o Wagner ficou, fiquei com 86, o outro aqui ficou com 100, aqui fiquei com 75, né? Estou fazendo exemplo, e na última fizeram aqui 93, né? A média soma os 4, Bárbara, e divide por 4. A média é simples. Eu vou somar as notas dos questionários e vou dividir, então, pela quantidade de questionários. Como eu tenho 4, divide por 4 é essa nota que vai para o SIGA. Só no SIGA vai o peso 10, né? Então, aqui seria 10, 7,5, 8,6, 9,3 e faço a média e daí eu lanço lá no SIGA. Entendido? Só lembra de novo que não é a média de todas elas, né, pessoal? Eu só vou olhar o questionário avaliativo. Boa noite, pessoal. Obrigado pela participação, obrigado pela presença. Desejo uma ótima semana, um bom feriado. Aproveitem já o feriado para colocar em dia essas atividades também da próxima semana, né? Que vocês vão ter disponível já o material lá no CIGA. Né? Qualquer dúvida, pessoal, permaneça então à disposição.